Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Bom, a gente está voltando então hoje com mais um Quintas com Saúde. Uma edição regular, acredito eu, porque fazia um tempinho que a gente não fazia, mas hoje eu e a Naraline estamos prontas para fazer mais um Quintas com Saúde. E a gente vai falar um pouquinho sobre cérebro, sobre o que a gente pode fazer para melhorar o cérebro. Olha que interessante. Então, por que a gente vai comentar sobre isso? Porque no final de semana, na verdade, não no final de semana, na semana passada, eu participei de um congresso aqui nos Estados Unidos, o primeiro congresso, na verdade, sobre medicina integrativa e saúde cerebral. Então, foi o Integrative Medicine and Health and the Mental Health, que foi o primeiro congresso, na verdade, que a gente pôde discutir um pouquinho fora da caixa. Por quê? Porque psiquiatria, neurologia, são especialidades médicas as quais a gente tem uma dificuldade em conversar com os médicos que fazem psiquiatria, em conversar com os médicos que fazem neurologia sobre outros tipos de tratamento que não sejam os medicamentosos. Então, hoje, dentro da psiquiatria e dentro da neurologia, o foco é medicação. Então, o paciente tem uma doença, tem um transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma doença bipolar, o paciente tem esquizofrenia, o paciente sofre com ansiedade, o paciente sofre com depressão, o paciente sofre com doença de Parkinson. Então, eu estou falando sobre todos os espectros de doenças correlacionadas dentro da neurologia e da psiquiatria. E esses pacientes recebem, na grande maioria das vezes, medicação. E não se aborda com o paciente sobre outras terapêuticas e não se aborda com esse paciente sobre por que esse paciente realmente pode ter desenvolvido uma doença neuropsiquiátrica. Porque muitas vezes os pacientes, por exemplo, que têm uma doença neurológica, como Parkinson, apresentam depressão concomitantemente. Pacientes que têm doenças bipolares, têm muitas ansiedades, enfim, sofrem com episódios de mania, hipomania. Então, pacientes que têm, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes eles também têm depressão, que não tem tratamento ou não tem diagnóstico correto. Enfim, e esse congresso foi exatamente para isso, para que a gente falasse um pouquinho sobre as outras opções terapêuticas e como é importante a gente entender esse processo, que não é um processo simples, não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas entender que esse processo é muito complexo e que a gente precisa entender que a alimentação, que o estilo de vida, que o sono, que a prática de atividade física, vários fatores influenciam nas doenças psiquiátricas e nas doenças neurológicas. Eu costumo dizer uma coisa para os pacientes. A Naraline já entrou, a gente já vai chamar ela, mas eu costumo dizer uma coisa para os pacientes. Se eu fosse ministra da saúde, ou se eu tivesse algum poder de decisão dentro do nosso país, ou dentro da política de saúde mundial, nenhum paciente que toma antidepressivo ou que toma remédio para ansiedade poderia não fazer atividade física. É um complemento. A atividade física, ela potencializa e ela até, eu acho que sozinha, ela consegue melhorar muito mais um paciente com depressão ou com ansiedade do que simplesmente o uso da medicação. Então, pacientes que fazem uso de medicação para ansiedade, pacientes que fazem uso de medicação para depressão e que não fazem atividade física, eles não estão fazendo o que deveria ser feito. E eles vão continuar doentes. Mais de 60% dos pacientes que fazem uso de medicação antidepressiva não respondem ao tratamento. E aí a gente vai falar, eu e a Naraline, exatamente sobre isso, porque uma das coisas que eles abordaram muito foi a dieta cetogênica, e a Naraline é uma cria da dieta low carb e da dieta cetogênica. Então eu vou chamar... A gente vai conversar um pouquinho sobre várias coisas que o Congresso abordou. Vamos ver se a gente consegue aqui, eu já sei. Alô, alô. Olá, amore. Tudo bom? Tudo jóia. E aí? E aí?
E o que eu estava falando era isso, Naraline, que o congresso foi bem bacana, que teve muita coisa interessante, muita coisa legal. Eu postei bastante coisa, quem me acompanhou viu, porque na verdade eu fui convidada para o congresso, eu fiquei muito feliz, né? Então eu fui convidada para o congresso. Uma honra, né? Bacana, né? Não, muito legal E ter você lá. Muito legal. pois então, eu era a única brasileira dentro do congresso. O congresso tinha 1.200 pessoas. O congresso num lugar maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Eu nunca tinha ido a Washington, mas eu também nunca tinha ido, porque é muito legal. Quem já. Um dia tu vai vir. Mas o que que acontece? Washington é a capital dos Estados Unidos. Então, eles chamam de a Colômbia, Distrito de Colômbia. E o Washington fica no meio de dois estados, que é o estado da Virgínia e o estado de Maryland. Então, tu pode ir nos três estados, na Colômbia, Maryland e na Virgínia, no mesmo dia. Tu pode ir em três estados americanos no mesmo dia. E o congresso era em Maryland, em Harbor. Eu estava hospedada em Virgínia, em Alexandria, e eu fui a Washington todos os dias. Então, foi uma experiência muito legal, porque eu consegui, além de assistir o congresso, conhecer o Chris Palmer, que era um sonho que eu tinha, era conhecer o Chris Palmer. O Chris Palmer é o pai da dieta cetogênica, é o cara que mais fala, que mais estuda, é o psiquiatra mais brilhante que existe sobre dieta cetogênica. E, além disso, eu consegui visitar coisas, visitei a Casa Branca, visitei o Capitólio, visitei muitas coisas que eu queria visitar e foi muito legal. Então, foi uma baita de uma viagem, eu fiquei encantada. Alexandria é uma cidade linda. Se vocês, quem vier aos Estados Unidos, por favor, vá a Alexandria. Alexandria fica do lado de Washington, uma das cidades mais bonitas que eu já vi na minha vida. E olha que eu já viajei nesse planeta. Então, eu estou encantado. Mas, Naraline, o que eu queria falar? Eu queria falar sobre várias coisas que eu vi no Congresso e que eu acho que a gente precisava conversar sobre isso. Primeiro, que dieta cetogênica não é a panaceia que todo mundo fala, não é para todo mundo. Muitas pessoas falaram sobre dieta cetogênica e muitas pessoas falaram que não é por aí o caminho, que talvez o caminho seja muito mais para a função mitocondrial do que propriamente para cetose. Naraline, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que a gente pode levar dentro de uma estratégia para tratar uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma ansiedade generalizada, até mesmo uma doença mais importante, até mesmo uma doença de Parkinson, uma esclerose múltipla, enfim, uma doença neurológica. O que a gente tem que esperar num primeiro momento de uma estratégia nutricional? Deus balançou até meu coração. Na verdade, Gabi, as pessoas elas estão muito nessa procura, né, dessa solução, que no Isso. caso a cetogênica tem se mostrado aí disparada em estudos, muita gente estudando a cetogênica, porque já se observou sim os benefícios que ela de forma terapêutica traz. Só que quando a gente está pensando em todas essas doenças e desequilíbrios que você acabou de citar, é exatamente como você disse, não é para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para ela. Então, muitas das vezes, essas pessoas estão com esses desequilíbrios porque existem deficiências nutricionais importantes que afetam a saúde mitocondrial. Esse é o ponto-chave da história. E como todas essas pessoas que têm deficiências nutricionais são as mesmas que já agrediram extremamente seus intestinos e que também estão com resistência à insulina, a grande maioria, a gente observa que a utilização de estratégias de baixo carboidrato, em especial a cetogênica, traz grandes benefícios. Eu até deixei aqui anotado para mim não esquecer nada, porque quando a gente pensa em dieta cetogênica, o que a gente tem que falar? A gente vai pensar em aumento da produção de energia, porque ela vai fazer com que o corpo utilize corpos cetônicos. A gente tem que pensar na redução do estresse oxidativo, porque vai fazer limpeza.
A gente tem que pensar em melhoria da função mitocondrial, porque vai favorecer biogênese mitocondrial. A gente tem que pensar no aumento de autofagia, porque vai estimular a renovação celular e a limpeza. Melhoria da sensibilidade à insulina. Então, essa epidemia de insulina, por isso que tanto se fala em low carb e cetogênica, porque seria a grande solução. Além disso, tem o efeito anti-inflamatório, porque melhora a saúde mitocondrial. E também vai proteger contra doenças neurodegenerativas. Ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Então a cetogênica serve para todo mundo, porque todo mundo quer isso aqui, certo, né? Só que não funciona exatamente assim na prática. Por quê, Mara? Porque se a pessoa tem um intestino muito desequilibrado, um fígado sobrecarregado e deficiências que já trouxeram a uma desordem mitocondrial, a cetogênica não é a primeira alternativa. Porque senão a gente vai piorar ainda mais o quadro desse paciente. Primeiro que a grande parte dessas pessoas também já tem desequilíbrios hormonais severos, principalmente em relação ao cortisol. E a gente colocando uma cetogênica que essa pessoa não está conseguindo digerir, a quantidade de gordura e a quantidade de proteína que muitas vezes vem associada a essa gordura, a gente vai gerar ainda mais um estresse, maior deficiência, essa pessoa ainda vai desequilibrar mais ainda cortisol, vai continuar numa busca incessante por alimentos de energia rápida e ela não consegue se manter na estratégia por muito tempo. Então, aí, o que muitas pessoas acabam fazendo? Elas estão achando que estão fazendo uma cetogênica, enfiando carboidrato no meio dessa cetogênica, porque elas não conseguem dar permanência. Então, com poucos dias, ou vou falar nem dias, mas na metade do dia é cetogênica, no final do dia não é cetogênica mais, e as pessoas começam a misturar uma grande quantidade de gordura com carboidrato e começam a ter alterações de exame severas. Quantas vezes eu já peguei paciente que estava vindo de dieta cetogênica e com os exames de lipidograma todos alterados e que aí muitos defendem, mas vai aumentar mesmo numa dieta cetogênica. Vai aumentar, mas não pode aumentar num quadro negativo. A gente não pode ver uma ApoB disparada. A gente não pode ver um perfil inflamatório de uma PCR alterada, junto com o triglicerídeo alterado. Porque a gente vai fazer todas essas relações e vamos entender o risco cardíaco que essa pessoa está naquele momento. Então, o problema da cetogênica, primeiro, é que as pessoas elas conhecem a cetogênica do bacon, do queijo, né, e da manteiga em excesso em tudo. Então, elas não entendem ainda o que é essa cetogênica terapêutica. E se utiliza muito mais esse pensamento de emagrecimento e não nesse pensamento de melhoria dessas doenças neurodegenerativas, que a gente sabe que tem grandes benefícios, inclusive o autismo, né? A gente sabe disso, que são vários estudos que demonstram isso, mas tem que ser acompanhado de um profissional que realmente saiba fazer essa modulação, de um profissional que saiba a hora certa de utilizar a estratégia, vindo de um momento de recuperação desse organismo. Concorda comigo? Não, concordo plenamente. E eu acho coisas importantes, assim, em relação principalmente à dieta cetogênica. O que eu falo? Que muita gente não concorda ou não entende. Primeiro, dieta cetogênica é uma dieta que não é comer só gordura. Então, assim, a gente estava discutindo isso outro dia, né? Que, por exemplo, eu não sei quem é que colocou num dos grupos que a gente estava discutindo sobre isso, e uma pessoa disse assim: porque muitas pessoas falam mal da dieta cetogênica, mas agora eu vou falar uma coisa boa antes de falar uma coisa ruim. Muitas pessoas falam mal da dieta cetogênica, mas eu até coloquei num post de uma pessoa que estava detonando a dieta cetogênica, e eu falei assim: tu tá ofendendo, que ela falou que a pessoa era burra, que fazia dieta cetogênica, que comia manteiga, ela falou um horror de coisa. E eu falei assim, olha, eu só vou te falar uma coisa, tu tá ofendendo milhares de pessoas, milhares, centenas de pessoas que fazem dieta cetogênica para os filhos, porque eles têm erros inatos de metabolismo, porque trata convulsão de difícil manejo,
Porque tem pacientes que realmente têm esquizofrenia, que sofrem com alucinação, que sofrem com manias, que sofrem com surtos psicóticos. E quando tu ofende a dieta cetogênica, quando tu fala que a dieta cetogênica é coisa para louco, que a dieta cetogênica é coisa de doente mental, de pirado, tu tá ofendendo essas milhares de pessoas que fazem, porque elas não têm outra opção, que Porque é a melhor fazem alternativa naquele que é a momento. melhor alternativa para uma criança que tinha 100 convulsões num dia e agora tem 20. Uma criança que nasceu com um problema genético, um erro inato desse metabolismo e não tem o que ser feito. Então, assim, existem realmente, sim, porque a gente tem que entender que existem dois mecanismos no cérebro. O nosso cérebro é um carro flex. O nosso cérebro é um carro que funciona a gasolina e a álcool. Só que uma coisa não exclui a outra. E esse é o problema. As pessoas querem que todos entrem no mesmo bolo, se todos não precisam entrar no mesmo bolo. Então, você pode utilizar a glicose, você pode fazer uso da beta-oxidação, ou seja, você pode queimar a gordura e você pode queimar o açúcar do mesmo jeito, e tá tudo certo. O problema é que quando você não tem opção mais de queimar a glicose, porque seu cérebro não pode fazer isso, aí sim você vai utilizar a gordura como fonte de energia e você vai fazer uma boa dieta cetogênica. Mas o que eu quero dizer são duas coisas. A primeira, as pessoas acham que dieta cetogênica é só comer gordura, e aí tu pode comer óleo vegetal, tu pode comer bacon à vontade, tu pode fazer o que tu quiser. E não é assim que funciona. A dieta cetogênica ela não pode ser feita como uma estratégia terapêutica sem acompanhamento nutricional. O nutricionista tem que estar do lado. E não é o médico, não estou nem falando médico. Que eu sou fã de falar que o médico tem que estar do lado. Mas eu não estou falando médico. Eu estou falando nutricionista. O médico não sabe calcular. E ele não tem que saber. Não é o papel dele. Isso é o papel do nutricionista. O nutricionista, ele estuda, ele fica 5 anos lá, lendo aquele livrão que eu não me lembro o nome, horroroso. Krause. Hã? O Krause. O Krause fica lá lendo aquele livro horroroso daquele coisa para aprender. E ele sabe fazer. Então não é fazer sozinho da cabeça. E não é só comer gordura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você não está preparado, se o seu cérebro não está preparado para isso, foi o que eu falei. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. As pessoas fazem episódios de hipomania. E hoje eu estava discutindo com um dos maiores pesquisadores no mundo em bipolaridade. Hoje eu estava discutindo por e-mail com ele. E eu falei exatamente isso. Eu falei, por que algumas pessoas fazem dieta cetogênica e fazem episódios de mania, não conseguem dormir, se acham super-heróis, o mundo todo é maravilhoso, eu consigo fazer tudo, eu não preciso mais descansar, porque e isso não depende de nível de cetose. Porque tem gente que faz hipomania com cetose baixa, tem gente que faz hipomania com cetose alta. Por que algumas pessoas fazem hipomania? E aí a Georgia Ade, que é eu acho, um fim dos tempos, falou super contraditória, disse assim, porque a gente tem que fazer dieta cetogênica, a gente não pode usar cetona, porque a gente não pode usar TCM. E isso tem que ser resolvido com carboidrato. Se a gente vai resolver hipomania com carboidrato, a pessoa sai da cetogênica. Então a cetogênica não é para todo mundo e não tem que ser. Como que ficam as Como que cabeças das fica? pessoas nesse... Tu entende o que eu estou dizendo? Então, assim, essas pessoas fazem hipomania, sim. Fazem. Eu já vi, eu trabalhei anos com dieta cetogênica no consultório. Essas pessoas fazem hipomania, essas pessoas ficam um super-herói, que nem eu digo. E isso não é energia, nível de energia. Isso é perda da realidade. A mania é isso. E é bom você falar sobre isso, porque às vezes fica parecendo que quando a gente fala de disposição de... Gente, não quer dizer que você não vai ter queda de energia no final do dia, não vai descansar, não. Todo mundo precisa disso. O normal é a gente se sentir cansado ao final do dia e ir dormir, descansar e estar novo no outro dia. E aí era isso que eu estava discutindo, ali, porque assim, essas pessoas fazem esses episódios de hipomania, e por que umas fazem e outras não? E aí eu estava exatamente discutindo isso, porque
tudo é metabolômica intestinal. E metabolômica intestinal é toxina. Então, se tu tem um monte de gordura, tu não consegue manejar aquele monte de gordura no teu intestino, as bactérias que manejam a gordura, elas vão aumentar. E elas vão produzir toxinas. E a gente não sabe se esse episódio de hipomania realmente não é pelo excesso de toxina nesse cérebro. Não existe trabalho sobre isso. E era exatamente isso que eu estava discutindo. Isso é muito complexo o que eu estou falando, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que que pessoas fazem dieta cetogênica e ficam bem? E por que que pessoas fazem dieta cetogênica e entram em hipomania? Porque não é para todo mundo. E aí a pessoa tem hipomania, e aí o que que eles dizem? Come carboidrato. Então a pessoa sai da cetogênica. Então, assim, tem que pensar, pessoal. Cetogênica não se faz com coach, carnívora não se faz com coach, não se faz com uma pessoa que teve uma boa experiência, não se faz com fulaninho que fez um cursinho na esquina de dois. Dieta cetogênica, dieta carnívora se faz com nutricionista. Nutricionista. Aí a Ingrid colocou, eu não estou entendendo esse nome, hipomania, é isso? Exatamente. Então, assim, pensa, eu vou dar um exemplo, então, da doença bipolar, que é bem fácil da pessoa entender. O que é a doença bipolar? A doença bipolar, ela é caracterizada por uma gangorra. Você sabe o que é gangorra? Gangorra, que tem lá no parquinho? É gangorra, né? Uhum. A gangorra, ela tem dois ladinhos. Um ladinho fica uma pessoa, outro ladinho fica outra e elas ficam se equilibrando. A doença bipolar, ela cicla. Ela tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Então, a gente tem episódio de depressão e a gente tem episódio de mania. Depressão e mania. Depressão e mania. Mania é algo extremamente excitatório. É aquela pessoa, vocês já devem ter visto isso, porque isso acontece frequentemente. É aquela pessoa que sai e compra tudo que ela vê na frente, porque ela tem uma compulsão por comprar, ela quer comprar tudo que ela vê na frente. Mania é aquela pessoa que se acha que ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela fala o que ela quiser, ela age do jeito que ela quiser, ela não tem limite. Isso é mania. É a falta do limite. É aquela pessoa que entra naquele espiral de fazer o que ela tá afim. Ela não se importa, ela perdeu o filtro. Só que isso chega no momento e esse cérebro cansa, porque é um nível excitatório gigantesco. Isso demora, tem pacientes que demoram 2, 3, 4, 5 semanas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que está em mania faz quase mais de 2 meses e não sai da mania. Tu imagina esse cérebro agitadíssimo durante 2 meses. E aí essa pessoa não dorme, essa pessoa não come, ela fica em um momento de sem filtro. Faz o que ela quiser. Ela é o super-herói. O que é a hipomania? A hipomania é um episódio que a pessoa se sente desse jeito, mas ela ainda tem um pouco de filtro. É como se fosse uma película. Assim, a pessoa ela se sente, ela tem esse aumento, mas ela ainda está num estágio um pouquinho menor, assim, ela está mais baixinho um pouquinho. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou explicando, mas assim, ela não tá tão super-herói. Ela ainda tá, mas ela ainda tem um pouquinho de filtro. Então ela faz as coisas ainda com um pouco mais de parcimônia, vamos dizer assim. E a depressão é o que você sabe, aquela pessoa que não sai de casa, que não toma banho, que não tem autocuidado, que não quer falar com ninguém. Isso são episódios de depressão. Então a pessoa gira. E isso está muito relacionado com dois neurotransmissores, com o GABA e com o glutamato. O glutamato, um neurotransmissor super excitatório, e o GABA, o nosso neurotransmissor inibitório. Então, é sempre uma gangorra GABA-glutamato, GABA-glutamato. Então, quando a gente tem muito glutamato e esse paciente tem realmente uma tendência a ter a doença bipolar, esse paciente entra em episódio de mania ou hipomania, como a gente está conversando, ou quando esse paciente tem, vamos dizer assim, uma
diminuição desse glutamato e entra no ciclo mais de GABA, esse paciente fica muito down, muito down, muito down, e ele faz episódios de depressão. Então, isso acontece frequentemente com os pacientes que fazem cetogênica. Não é infrequente esse paciente ficar sem dormir, não é infrequente esse paciente achar que não precisa dormir ou que não precisa ter um descanso, que nem a Nara Lene disse, né? Se sentir cansado, porque esses pacientes não se sentem cansados. A acetona realmente faz com que esse paciente não se sinta cansado. E esse paciente começa, então, a fazer esse tipo de sintoma, de situação. E por quê? O que acontece nesse cérebro que faz com que esses pacientes tenham hipomania? Isso é muito interessante. Aí a gente começa a linkar com o intestino, né? Porque como que a gente não linka com o intestino? A gente sabe como que o intestino desequilibrado vai desviar a via do triptofano para glutamato. Então, o quanto que esse intestino está sendo impactado, às vezes, com uma dieta cetogênica, que não é para aquela pessoa, realmente o corpo dela não está preparado para isso. Quando eu falo corpo não está preparado, gente, vai vir essa história, um ou outro falando assim, não, mas corpos cetônicos fazem bem para todo mundo. Sim, não estou dizendo que você não vai utilizar corpo cetônico, você não é flex, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que estar preparado. Não é simplesmente o cérebro que a gente tem que pensar. Para chegar ao cérebro, o intestino teve que absorver uma série de coisas, sabe? Então, assim, são muitos processos metabólicos que acontecem para a gente pensar somente na questão da cetose dos corpos cetônicos serem benéficos e ponto. Não, mas para quem? Por quê? Quando? E dentro das doenças cerebrais, eu vou te interromper. Dentro das doenças cerebrais, uma das perguntas que fizeram foi: o que é mais importante, uma dieta cetogênica ou um corpo cetônico? Porque isso é muito interessante, as pessoas ficam fixas que a dieta cetogênica que faz a resistência insulínica, a diminuição da resistência insulínica. E não. Hoje a gente tem trabalhos que mostram que a cetose é muito mais importante do que a dieta cetogênica em si. Então, esse paciente ele pode ter uma dieta que não seja uma dieta tão rica em carboidrato, então ele tenta limpar essa dieta, comer comida de verdade, comer comida natural, mesmo que ele tenha quantidade de carboidrato, mas ele pode utilizar de cetonas exógenas ou ele pode usar de TCM, de MCT, né? Para manter um equilíbrio cetônico e, Perfeito você falar isso. consequentemente, ele vai ter os mesmos benefícios. Isso já tá provado. A pessoa não Então, precisa se entupir de gordura, a pessoa não precisa se entupir de óleo, do que for, para ter cetose. muito legal você falar isso, porque tem muitas pessoas que não concordam com isso, né? Pessoas que estão, inclusive, nas redes sociais defendendo a cetogênica, a carnívora, e elas não concordam de jeito nenhum com o fato de se poder sim ter uma alimentação limpa, que tenha carboidratos bons. E quando a gente está falando em carboidratos bons, gente, é sempre respeitando a sensibilidade à insulina individual de cada um. Porque cada um tem um limiar. E cada um tem uma sensibilidade. Então, pessoas que estão resistentes à insulina, elas vão ter uma dificuldade maior com a utilização do carboidrato. E aí sim, por que a gente não pode reduzir esses carboidratos, utilizar de carboidratos bons e utilizar esses corpos cetônicos exógenos? Por que a gente não pode usar um TCM para favorecer essa via? Né? Por que não? É extremamente sensacional. Então não precisa ficar lá, e eu fico vendo que tem gente que fica lá dosando cetona e cada vez menos carboidrato e fazendo carnívoro e fazendo e para dosar, para ver, porque eu comi meia banana, olha o que aconteceu, porque eu comi. Gente, a questão, sinceramente, não é essa. De quem competir, quem está em cetose, quem não está em cetose, quem está. Não é essa a função do negócio. O negócio é muito diferente. É você entender se é bom para você de fato. É tão E eu acho. complexo, né, Gabi, isso, porque as pessoas elas se sentem perdidas. Sim, exatamente. Por quê? Porque tem uma orientação que elas têm que ficar em cetose, tem uma orientação que tem que fazer, tem que estar em cetose. Eu vou te falar, eu sou uma pessoa que eu fiz cetogênica por um tempo, orientada por uma coach, isso há 7, 8 anos atrás,
e eu nunca entrei em cetose. E eu não entendia por que eu não entrava em cetose. Porque Eu também nunca entrei em cetose. Por quê? Eu fiz cetogênica. Por quê? Porque eu sou extremamente musculosa. Então eu não vou entrar em cetose. Eu sou uma pessoa que eu não vou entrar em cetose. Eu posso comer só carne. Eu não entro em cetose. Eu fiz dieta de carne por uma semana e eu medi cetona e eu não entro em cetose. Porque eu não consigo. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe uma individualidade, que o que é pro João não é pro Pedro, que as pessoas precisam ter um conhecimento de por que elas estão fazendo. Se é para emagrecer, não precisa fazer cetogênica. Não precisa fazer carnívora. Eu vou falar uma coisa aqui, que é a coisa mais importante, é a coisa mais importante da vida. O que mais importa no seu intestino é a diversidade bacteriana. E você só vai ter diversidade bacteriana se você comer de tudo. Tudo. Proteína, carboidrato, gordura, fruta, verdura, nuts. Quanto mais você comer de tudo, mais bactérias diferentes você vai ter no seu intestino e mais saudável você vai ser. O que eu leio de trabalho todos os dias, as pessoas não têm ideia. Às vezes eu leio o trabalho inteiro, hoje eu li uns 4 trabalhos inteiros. Hoje eu devo ter lido, sem mentira nenhuma, Nara, te juro por Deus. Eu devo ter lido uns 50, 60 abstracts. E eu devo ter lido uns 4, 5 trabalhos inteiros, de cabo a rabo. Porque eu tô tentando escrever um negócio e eu não consigo. Assim, ó. E cada vez que eu leio, porque eu tô estudando só sobre microbioma, cada vez que eu leio, é só diversidade, 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 alfa e beta diversidade, diversidade, diversidade. E a gente sabe que é bactéria. É isso que faz diferença na vida da gente. E todos os pacientes, hoje eu atendi 2 pacientes de manhã, peguei os 2 coprológicos, vieram de revisão, peguei 2 coprológicos, as 2 pacientes com baixo ácido orgânico. E a coisa que mais produz baixo ácido orgânico é monotonia. Tinha vice-liderança, mas estava bem distante da Globo. Como os salários continuavam atrasando, a emissora agora corria o risco de parar por conta de uma greve. Em 1977, graças àquela ação movida por Gilberto Chateaubriand, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a Gabi, você está me ouvindo? inflacionário, determinando que as Gabi, ações doadas pelo Chateaubriand fossem vendidas. tá me ouvindo? Conseguiram contrapor a sentença. Começou um áudio maluco aqui. Voltou, voltou? Que loucura! Começou tipo uma rádio falar no meio. Um homem falando sobre um monte de coisa, mas prossegue, pra gente não quebrar o Não, assunto. não ouvi. Mas é isso. Naraline, quantas pessoas tu pega todos os dias que vêm com monotonia alimentar? Nossa, o que mais tem? O que mais tem? Na verdade, assim, o paciente, quando chega para mim, tá sempre exatamente aí. Ah lá, outra pessoa ouviu a rádio, ó, não foi só eu não, entrou uma rádio falando aqui. Não Que ouvi. louco, gente, que louco isso. Aqui, mas é o que mais existe. E pessoas que só comem aquilo. Tipo assim, eu não como vegetais. Eu só como arroz, feijão e bife de frango. Ah, eu não como frutas. Eu só como. O que mais tem? E como é que é o exame E, dessa pessoa, Naraline? nossa, é realmente um desastre. Hoje, inclusive, eu tive um caso de uma paciente muito interessante. Ela me procurou para a saúde mesmo. E as queixas que ela tinha de sintomas era dificuldade do sono, a mulher já menopausada, dificuldade do sono, um sono ruim, cansaço durante o dia e muita vontade de doce na parte da tarde, né? Aquele típico desequilíbrio mesmo, principalmente que acontece mesmo com as mulheres depois da menopausa. E aí, com a mudança na alimentação, com suplementação individualizada, específica, quando ela voltou no retorno, ela falou assim: olha, mudou tudo. Tô ótima, tô dormindo super bem, tô disposta, enfim.
Só que aí ela pegou, depois desse retorno, a gente fez alguns ajustes, mudei algumas suplementações, porque eu sempre faço essa suplementação meio que de emergência nesse primeiro momento, que é para dar esse suporte mesmo, né, ao sistema detoxificação, até a modulação do sono, intestino, enfim. E aí, no segundo momento, eu tirei algumas, mantive outras, a gente fez uma mudança. Só que aí, como ela tinha conseguido, além dela ter conseguido melhora dos sintomas, ela também conseguiu eliminar um pouco de peso, que ela não é obesa, tá? Mas ela queria eliminar um pouquinho. Ela se sentiu ótima. O que que ela fez? Relaxou. Relaxou, viajou. Aí começou a sentir a vontade de doce novamente todos os dias e começou a comer o doce. Ela seguia a dieta, mas chegava à tarde e comia o doce. Moral da história. Tem 10 dias. E aí ela desmarcou a volta dela, que seria há 15 dias atrás. E aí ela me mandou mensagem desesperada pedindo para marcar novamente. Ela me contou que de 10 dias para cá, ela não tem um sono, ela está com sono péssimo, a unha começou a escamar, o cabelo está caindo, ela tá do almoço em diante, ela está cansada, ela está fadigada, fora essa vontade do doce. E ela falou assim: por que está acontecendo isso tudo? Se eu estou fazendo a dieta, se eu estou tomando suplementos, eu falei, porque olha só. O fato de você estar comendo, fazendo a dieta e suplementando, não faz milagre. Você está comendo doce todos os dias, alimentando as bactérias ruins do seu intestino, que já eram um problema antes para você, e você agora está dando tudo que elas querem novamente. Então, você viajou uma semana só na Esbórnia e volta comendo doce todos os dias. Como que pode? Como que não vai desequilibrar? Falei, possivelmente agora você está com várias deficiências nutricionais. Existem aí vitaminas que realmente tiveram aí, que foram impactadas e que são importantes para o seu metabolismo, que são importantes para o equilíbrio dos seus hormônios. E agora a gente vai ter que começar lá atrás de novo, vamos rever tudo novamente e começar. Então as pessoas pensam exatamente assim, Gabi. Se eu fiz a dieta, já sei o que fazer, agora estou no caminho. Consegui meu resultado? Agora eu posso relaxar. Já consegui meu resultado. Eu já estou dormindo bem, eu já consegui emagrecer 3 quilos que eu queria, agora eu posso relaxar. Só É, que as pessoas não entendem que o organismo não é assim. esse é um problema crônico dos pacientes, sabe? Eu atendo muita gente assim. Ai, hoje eu vou te contar uma coisa que aconteceu muito triste na minha vida. Hoje foi o primeiro paciente, depois de 8 anos. 8 anos não, tá? Eu tenho quase 20 anos de medicina, mas eu tenho 8 anos dessa jornada aí nutricional. Hoje foi a primeira vez que eu encaminhei um paciente para bariátrica. Sério? Você ficou com dor no coração? Hoje foi a primeira vez que eu encaminhei um paciente para cirurgia bariátrica. Porque não deu. Eu fiquei tão chateada comigo mesmo. Mas não foi comigo, porque assim, eu sei que eu acho que eu fiz o máximo que eu podia, sabe? Mas é muito triste saber que uma pessoa vai precisar se submeter a um procedimento mutilador, mas se ele não fizer, ele vai morrer. E chega a um ponto de que é essa decisão, né? Para alguns casos é exatamente isso. Você já tentou tudo, esse tudo não teve êxito, porque. E aí, quando a gente fala que não teve êxito, gente, é porque muitas das vezes a pessoa não consegue, não quis mesmo, não consegue, não vai. Ela não tem onde pegar, sabe? Aquele lugar que você pega, segura e fala, agora eu vou, não, eu vou. Não tem, não tem pega. E aí chega um momento que ou a pessoa morre, você vai ver ela morrer breve, ou ela tem que Ele, partir para isso daí. ele me contou hoje, eu conversei com ele, né? Ele me contou hoje, ele disse assim, eu cuspi uma bola de sangue. E aí eu fui no médico e ele me disse que eu tava com uma suspeita de trombose. Realmente ele tava. E eu fico pensando, uma pessoa cospe uma bola de sangue e não acende uma luz vermelha? Que triste, sabe? Eu fiquei tão chateada, Maraline. Mas, enfim, o que eu ia te falar
que a gente estava conversando, né? Sobre essa questão das pessoas saírem e voltarem e acharem que as coisas vão dar tudo certo. É muito difícil fazer tratamento com pacientes que se sentem muito bem em pouco tempo. Eu tenho duas modalidades de atendimento, e uma modalidade de atendimento eu ofereço para poucos pacientes, até porque eu não tenho muito tempo, mas é uma modalidade de atendimento que eu atendo esse paciente e vejo ele a cada 15 dias. Mas a maioria dos pacientes eu não faço isso, eu faço só vejo de 3 em 3 meses. Mas esse paciente que eu atendo, que vejo de 3 em 3 meses, ele é um paciente que em 3 meses ele muda muito. O de 15 em 15 dias ele muda muito mais, mas ele vai entendendo o processo, porque eu vou mostrando as coisas para ele. Mas esse de 3 em 3 meses, ele é um paciente que ele muda muito entre uma consulta e outra. E aí ele acha que ele é o super-herói, que tudo deu certo e que agora tá tudo certo e que não precisa mais fazer nada. E aí ele vai se jogando, ele vai para uma viagem, ele volta a comer um docinho, ele começa a não ir na academia todos os dias, ele se passa no celular para dormir, e sabe essas coisas assim? E aí o que que acontece? As coisas começam a degringolar de novo. E aí, o que acontece? Nossa, eu tô fazendo tudo que ela mandou, tô suplementando tudo. E aí, olha como é que tá. Não vale a pena voltar, não vale a pena. Não gosta da profissional. É isso que acontece. É um processo. E as pessoas não entendem que é um Não entendem, processo. não entendem. E isso acontece comigo, acontece com você. E assim, eu acho que tá tudo bem, sabe? Que eu acho que, lógico, como você falou, o erro não é nosso quanto profissional. Nós estamos dando o nosso melhor. O erro é da pessoa não cair a ficha de que não é de pular de profissional em profissional que vai resolver seu problema se ela realmente não estiver disposta a fazer as mudanças necessárias, entendeu? Exatamente isso. E uma outra coisa da dieta cetogênica, Nara, Aline, que a gente não falou, é assim, ó. As pessoas se sentem bem às vezes, e eu vejo muita gente que, eu curei eczema, eu curei alergia, eu curei até o próprio diabetes, enfim, eu curei, as pessoas falam isso. Mas assim, elas vêm de uma dieta muito podre, elas vêm de uma dieta muito suja, elas vêm de um estilo de alimentação muito ruim. E aí tu cai numa dieta que, se tu parar para pensar, uma dieta cetogênica é uma dieta limpa. Se tu não tomar óleo de soja na caneca, tu vai fazer uma dieta limpa, porque é uma dieta que tem ovo, queijo, carne, frutas de baixo amido, Abacate, na maioria das vezes. isso, abacate, coco, frutas vermelhas, as nuts, O azeite, você falou? as gorduras, o azeite, exato. Às vezes tu pode botar um espinafre, se tu quiser, ou Uhum. uma folhinha que vai complementar, se tu quiser fazer, se tu não quiser também não precisa. Enfim, é uma dieta que não tem Nutella, não tem pão sem glúten, não tem, Não tem receitinha, na verdade, é não tem raro. receitinha. Dieta cetogênica não tem receitinha, a pessoa não pode fazer receitinha. Vai fazer receitinha com óleo de cozinha, se for, mas não tem receitinha. Até tem algumas coisas que o pessoal bola e tal, fazer com creme de leite, que o pessoal faz um monte com creme de leite, aí mistura whey, mistura ovo, mistura não sei o quê, faz um bolo de clara, um bolo de neve, um bolo de gema, um bolo de não sei o quê, uma pizza de frango, tem essas coisas que o pessoal inventa. Mas assim, não tem muito por onde correr, porque tu não tem muito ingrediente, então tu não tem como inventar. Então, assim, uma dieta limpa não tem como dar errado. Se tu tava tomando refri, se tu tava comendo pão, se tu tava comendo massa, se tu tava comendo biscoito, se tu tava comendo creme cracker, se tu tava... Não tem como dar errado. Então vai dar certo. E uma outra coisa que eu queria falar, Naraline, que foram coisas que eu conversei, que é só pra gente terminar, que foram duas palestras muito interessantes.
A primeira foi sobre a creatina, que eu postei, as pessoas ficaram enlouquecidas, disseram como que não pode prescrever creatina para todo mundo? E eu não sou a mais fã da creatina. Eu queria saber a tua opinião, mas assim, eu não sou a big fã da creatina. Eu prescrevo creatina para pouquíssimas pessoas. Acredito que creatina não é a panaceia que todo mundo fala, que cura tudo, cura até o de unha encravada, até demência. Eu não acredito que a creatina seja tudo isso. E aí, quem palestrou sobre creatina foi sensacional. Falou as coisas que eu realmente acho. Primeiro, os estudos mostram que creatina para homem não tem quase nenhum efeito. Segundo, os estudos mostram que a creatina, para ela ser metabolizada, ela precisa de um excelente processo metilatório. Então, pacientes que não têm uma boa metilação ou que têm dificuldade na metilação, não devem fazer uso de creatina. Terceiro, precisa também de um fígado muito bem trabalhado, muito bem funcionando. E a maioria dos pacientes não podem fazer isso, porque eles têm uma dificuldade no processo de detoxificação e principalmente nas primeiras fases, na fase 1 e na fase 2 de detoxificação hepática. E esses pacientes não devem usar creatina. Então, creatina é um bom suplemento? É um ótimo suplemento para uma minoria de pessoas. E quem está dizendo isso não sou eu. Eu nunca fui fã da creatina. Eu não sei tu, Naraline, isso que eu queria saber da tua experiência, porque a nutricionista prescreve mais creatina. Eu recebo muito mais paciente tomando creatina do que não tomando quando vem na nutricionista. Mas o que a nutricionista low carb das galáxias pensa sobre creatina? Olha, eu gosto da creatina, mas com o mesmo pensamento que eu falei da dieta cetogênica, não é para todo mundo. Então, não são todos os meus pacientes que usam creatina. Geralmente, o meu paciente só vai usar creatina depois de todo esse processo aí já regulado. Eu tenho certeza que essa pessoa está bem, que o fígado não está sobrecarregado, a gente já limpou a dieta, a gente já modulou, a gente já usou suplementos, essa pessoa está ótima. Aí nós vamos focar mais na parte de performance, vamos focar mais nisso, a gente vai usar creatina. E eu sempre uso o seguinte pensamento: a gente usa e observa. Observa sintoma, Tu já observa teve, melhoria. tu já teve paciente que usou creatina e teve queda de cabelo? Não, ainda não. Mas eu tive paciente que usou creatina e a gente, bom, a pessoa relatou e a gente associou, mas teve alergia de pele. É mesmo? Parou a creatina, melhorou a alergia. E aí, assim, logo também a gente vem, eu já fico logo com aqueles pensamentos, né? Na qualidade da creatina, porque a gente sabe que em julho a tabela da creatina absurdamente. Eu me esqueci agora. Eles fizeram o teste de Eu metro. esqueci quantas marcas, mas foram muitas marcas que estão aí no mercado que as pessoas utilizam e que de creatina mesmo tinham muito pouco, ou quase nada. Então, assim, de fato, a gente, cada vez mais, com a suplementação em geral, Gabi, a gente tem ficado cada vez mais preocupado porque a gente não sabe com que, de fato, a gente está lidando. Como é que Né? foi essa alergia, Narelle? Me conta aí. Ela começou a usar a creatina e passou a ter uma coceira na pele. Aonde? Braços. Só na região superior do corpo. Inferior, não. E era mais assim, braço, nuca, pescoço. Parou a creatina, parou a coceira. Foi um negócio muito... que eu não encontrei nada assim que relacionasse isso. E foi muito... Eu só consegui essa explicação de que essa creatina tinha alguma coisa nela que não era creatina, e que de fato trouxe esse processo alérgico, porque não tinha uma explicação muito óbvia para isso, sabe? Mas queda de cabelo, eu nunca tive esse relato. Eu já tinha Até porque 3 pacientes com queda de cabelo e creatina. Até porque, olha só como é complexo até avaliar isso. O paciente já vem para mim com queda, a gente melhora a queda. A paciente já chega para mim com o cabelo definhando, a gente já arruma isso, e aí depois é
paciente, ela não a melhora foi tão grande da queda de cabelo que eu acho que se cai um pouquinho depois, ela nem relata isso mais. Eu que tenho que ficar futucando, sabe? Eu que tenho que ficar futucando. E o cabelo? Porque eu faço as mesmas perguntas todas as vezes que eu encontro o paciente. E a unha? E o cabelo? Aí tem gente que presta atenção, mas tem gente que fala comigo assim, sabe que eu não estou observando? É porque tá bom. Entendeu? Então a gente fica até difícil a gente avaliar, mas é interessante você falar sobre isso, sobre essa queda de cabelo com creatina. Não, eu já tive. Mas faz um tempo, mas eu já tive pacientes que tiveram queda de cabelo com a creatina. Uma outra coisa interessante é que as pessoas, às vezes, elas querem usar creatina e elas não querem usar proteína depois do treino. Elas usam a creatina. E eu sempre digo... E só. Como se fosse um só. milagre só a creatina. Eu tenho esses casos também, de paciente achar assim, não, mas eu já estou usando a creatina, não preciso bater meta de proteína, não. Não precisa comer proteína, não, né? Porque a creatina, gente, ela não faz milagre, não. Né? A creatina, na minha opinião, ela é mais um suplemento pontual. Ela tem que ser tomada todo dia. Se você não treinar, tem que ser tomada igual. Ela é um medicamento, vamos dizer assim, um suplemento, que nem eu digo. E não uma questão de, eu vou treinar, eu vou usar creatina, não vou treinar, não vou tomar. Sabe aquela coisa que tem muita gente que acha que é... Esses dias, às vezes, eu recebi a pergunta assim, o que você acha de creatina de pré-treino? Falei, mas a creatina não é um pré-treino. Ela não tem relação nenhuma com pré-treino. Vem a sua Alexia, fazendo sua previsão do tempo de amanhã. Exatamente. Que eu já sei. Ai, meu Deus do céu, o que ela contou aí? Vai estar como o tempo amanhã? É que Fiquei curiosa. tá muito frio. É? Tá ficando muito frio aqui. Mas é como eu estava dizendo, eu falei pra essa moça, foi até no direct do Instagram. Eu falei, não, mas creatina não é um pré-treino. Não. Mas eu não sei quem falou para eu tomar antes do treino para poder treinar. Mas não tem relação nenhuma, assim, essa questão de ser pré-treino, sabe? Então, é exatamente isso daí. Ela é um suplemento e que eu utilizo sempre nessa análise. Mas, assim, eu vou te falar, tenho pacientes, a gente pode pensar às vezes que foi uma questão tipo placebo, né? Mas eu tenho pacientes que ao utilizar a creatina, e lógico, utilizando todo esse trabalho de primeira pessoa, a gente melhorar marcadores, enfim, e da pessoa realmente falar comigo assim, como mudou com a creatina. Eu tô muito melhor com a creatina. Isso eu também já tive gente que falou isso, Então, mas depois de estar com várias outras coisas ajustadas. é exatamente isso daí. Tá? E quem não quem não está ajustado e já chega tomando creatina, na maioria das vezes fala assim, eu tomo, Eu mas eu não não sei vejo sentir. Não vejo diferença. diferença nenhuma. Aí a Mais de Cris perguntou assim: sempre achei que minha queda de cabelo era da creatina, mas na verdade era do DIU de Mirena. Isso é uma coisa interessante, porque assim, quando começou a queda? Foi quando você começou a tomar creatina? Entende? Porque assim, o DIU de Mirena, ele tem um marco temporal. Então a pessoa coloca o DIU de Mirena e ela sabe o que está acontecendo. Só se foi muita coincidência a Cris colocar o DIU de Mirena e começar a tomar creatina tudo junto. Mas a gente tem um marco temporal. Tem muitas mulheres que com o DIU, e eu não vou falar só o de Mirena, o DIU de cobre prata, enfim, tem muitas mulheres que têm muitos sintomas com o DIU. Muitas, muitas. Tanto que tem mulheres que precisam tirar o DIU, porque não aguentam a quantidade de sintomas que tem. E não é questão de inflamação, de infecção. Tem muita mulher que fica com inflamação, com infecção, mas tem mulheres que se intoxicam pelo cobre, que tem uma sensibilidade violenta ao cobre. A maioria dos pacientes tem aumento de cobre, e isso é uma coisa que não se fala muito, mas existe muito aumento de cobre. E o cobre ele tem uma direta relação com o zinco, então essas pacientes têm um aumento do cobre e uma baixa de zinco, e cobre não se vê no plasma, cobre se vê no sangue, e zinco se vê no plasma, que são dois exames que as pessoas simplesmente não sabem pedir, não sabem mensurar, não sabem avaliar. E uma dificuldade na relação cobre-zinco muitas vezes causa muitos sintomas nos pacientes, muitos sintomas, principalmente sintomas neurológicos e psiquiátricos. Porque a relação cobre-zinco é fundamental para a produção de neurotransmissores. Então, é muito importante que as pessoas entendam que tudo que tem de sintoma precisa saber o marco temporal.
Quando é que começou esses sintomas e que relação você faz? Porque muitas vezes não é de algo que você já tinha, se você começou com sintomas, provavelmente de alguma coisa que aconteceu. Que nem eu digo, a Naraline sempre fez isso. Ah, ontem eu não dormi bem. Tá, meu amor? Tu não dormiu bem ontem. O que que tu comeu? Como é que foi teu dia? O que que tu te estressou? Tu pegou sol? Quanto tempo tu ficou no celular? Como é que tu dormiu? Então, todas essas coisas têm relação. Ah, eu tenho uma alergia de pele hoje. Pensa o que tu comeu nos últimos 3 dias. Pensa, pensa. Claro, se tu comer tudo junto, vou comer um X salada, vou comer um bauru, que nem se diz no Rio Grande do Sul, um X salada, não tem como tu saber o que que é. Não tem, porque tu tá comendo lixo. Agora, se realmente tem uma dieta limpa, pensa o que tu tá comendo. Tu vai relacionar com o que tu tá sentindo. Isso é como 2 e 2 são 4. A única coisa, assim, ó, eu tô discutindo todos os dias isso pra gente terminar essa live. As pessoas dizem, ah, porque é autismo, porque é autismo. Pessoal, criança com TDAH, coloca todos os dias, 3, 4, 5 vezes por dia, coisa para dentro do corpo. Se você acha que isso não importa para a hiperatividade do teu filho, se tu acha que isso não importa para o cérebro dessa criança, a gente está destruindo o cérebro das crianças. A gente está acabando com o cérebro das crianças. É comida processada, é celular o tempo todo, é um monte de plástico, um monte de alumínio, um monte... Assim, a gente está destruindo o cérebro dessas crianças. A gente está acabando com uma geração, um cérebro de uma geração inteira. O assunto dessa live é cérebro. A gente está acabando com uma geração inteira de cérebros. As crianças estão tendo seus cérebros destruídos. E isso não volta, pessoal. Então, se você acha que o que você dá para o seu filho é inerte, se você acha que a porcaria que seu filho está comendo não faz efeito nesse cérebro dessa criança, você está completamente enganado. Criança precisa de cérebro protegido. É um órgão extremamente nobre, 20% do nosso fluxo sanguíneo está no cérebro. A gente tem 700 ml sendo bombeado por minuto de sangue dentro do nosso cérebro. É um órgão extremamente especializado, é um órgão extremamente nobre, extremamente refinado. As pessoas estão destruindo os cérebros dela. E elas querem, ai, porque eu não sei, porque que eu não consigo pensar, porque eu não consigo me concentrar, porque eu não consigo estudar, porque eu não consigo me lembrar, porque eu não consigo. Pensa nisso quando for tomar aquela coquinha. Pensa nisso quando for comer aquele pão francês. Pensa nisso quando estiver fazendo e cozinhando com uma porra de um óleo de canola, de soja, de algodão, de milho. Pensa nisso. Pensa nisso quando for colocar um fone de ouvido num celular, um fone, um iPod. Pensa. R$ 0. É isso, não é, Naraline? Perfeito. Essa live Vai foi boa, descansar. tá? Vai, Boa, boa, boa. vai descansar, meu amor. Vai descansar que a gente tem muito assunto. A gente vai falar na próxima live, a gente vai falar de ferro. Ah, ótimo, Que ótimo. Ai, tudo que eu quero. foi um assunto muito legal, que eu acho que a gente tem muita coisa para falar. E o pessoal falou que não se suplementa ferro por via oral. O pessoal falou que não se suplementa ferro para homem. O pessoal falou que não se suplementa ferro para mulher na menopausa. O pessoal falou que só se suplementa ferro em casos muito selecionados e principalmente para pessoas muito anêmicas. E agora, José? Então, na próxima live, a gente vai falar sobre ferro. Como é que se suplementa ferro? Como é que a nutricionista tem que suplementar ferro, pessoal? Nutricionista é um
uma das pessoas que deve mais se atentar para o ferro, porque realmente tem alimentos na dieta que podem contribuir muito para a melhoria dos níveis de ferro e para o perfil de ferro no nosso corpo. Mas e se não pode suplementar o ferro, o que a gente faz? Coloca um prego A ferradura no a feijão? ferradura no feijão, é isso que a gente faz? O que a gente faz? Cozinha em panela de barro, De de ferro? ferro? O que a gente faz para melhorar os níveis de ferro se a gente não pode dar ferro mais via oral? Então, na próxima O live, pessoal vai ficar curioso. Até a próxima live. mas não se bota uma ferradura dentro do feijão, Nutri, não é E assim que... minha mãe fez muito isso. Meu senhor, quanto que ela fez isso? Então, Feijão só era negócio em panela de ferro. carreteiro, essas coisas. Sabe o que é carreteiro, né? Uhum. Então, carreteiro, essas coisas só se fazia em panela de ferro. E ainda Só panela de ferro? raspava a panela para ver se Uhum. saía um pouco daquele ferro para melhorar a ingesta de ferro. Oh, Então, meu o Deus. que realmente se falou nesse congresso, então, no primeiro congresso mundial de medicina de saúde cerebral, de saúde mental e medicina integrativa, foi isso. O especialista falando que ferro não se suplementa. Então, a gente vai falar na próxima live, na próxima Quintas com Saúde, sobre perfil de ferro. O que a gente faz? Ai, porque eu não. Eu imagina se eu não vou tomar ferro, tô com a ferritina de 20. Ai, imagina se eu não vou tomar ferro porque eu sangro que nem um bicho todos os meses. Ai, imagina se eu não vou tomar ferro porque é tão bom tomar ferro. Vamos ver o que a nutricionista low carb das galáxias vai falar sobre ferro, perfil de ferro e suplementação de ferro. Vou É ter que isso, ver Naraline. vou ter que ver o que você vai contar primeiro, porque para Vou não te dar mandar, BO. vou te mandar o PDF da aula, vou te mandar a apresentação que foi para te dar uma olhadinha, para te ver realmente o que eles falam aqui nos Estados Unidos sobre ferro. E eu concordei com tudo, porque eu sou uma das pessoas que menos prescrevo ferro que eu conheço. Então nós Então, vamos ter uma live incrível, porque eu não prescrevo, né? Eu oriento bastante e tenho relatos assim incríveis. Então assim a gente vai ter que conversar bastante nessa pois live. Vai ser uma então, live incrível. vai ser uma live incrível, exatamente isso. Por quê? Porque eu acho que muita gente vai ficar meio confusa, vai ficar meio atrapalhada da cabeça. Mas é bom essa confusão exatamente porque as pessoas vão buscar entender, né? Vão buscar estudar. Então, tá bem. Naraline, vai descansar. Um beijo. 8 horas e 36 minutos, horário de Brasília. 6 horas e 36 minutos, horário aqui do Texas, nos Estados Unidos. Então, daqui a 2 quintas-feiras, eu e a Naraline, a gente vai falar sobre ferro, sobre perfil de ferro e sobre o que fazer se você tá com ferro baixo. Eu não vou dar ferro, mas a Naraline vai. Vamos ver o que a gente vai conversar sobre isso. Beijo, Beijo, tá? fica bem. Fica com Obrigada, Deus. gratidão. Até mais. Até a próxima.